Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um webinar aqui na plataforma do YouTube. Lembrando que nosso webinar anterior foi sobre a segurança avançada do Microsoft 365. Então, se vocês precisam aprimorar a segurança da organização de vocês, do ambiente, aconselho vocês a assistirem, ok? Que será muito bom para a aplicação do ambiente. Ok? Então, para a gente iniciar esse webinar, como de costume, eu gostaria de falar sobre a Mapdata. A Mapdata é uma revendedora de software focada em Autodesk, Adobe e Microsoft, sendo Microsoft a área que eu estou trabalhando aqui na MAP, ok? E o nosso papel é trabalhar na parte de suporte técnico, consultorias, e os tipos de licenciamento desses fabricantes. Então, se vocês têm interesse em adquirir algum tipo de licenciamento, nós da Mapdata podemos te dar total suporte nessa questão, ok? Estamos há mais de 30 anos, né, fazendo 33 anos, no ramo da tecnologia, ok? Gostaria de me apresentar, eu sou Isabela Bueno, eu sou analista técnica Microsoft aqui na Mapdata. Meu papel aqui na MAP é na parte de pós-venda, ok? Na parte de pós-venda, na parte de suporte técnico e ajuda as empresas a migrarem para a nuvem também. E sou graduada em tecnologia da informação. E assim estou atuando há quase 2 anos na parte de cloud. Hoje nós iremos falar sobre o Microsoft Viva. Acredito que ele é pouco falado. Acredito que as empresas elas deveriam implementar isso nas organizações, porque a gente preza muito pela funcionalidade dos profissionais de TI para ajudar eles no cotidiano, mas por que não pensar nos usuários finais também? Então, essa será a nossa agenda. Eu vou falar um pouquinho sobre a era do home office, o que é o Microsoft Viva, um overview da família Viva, porque ela é muito grande, tem muitos filhos, e o nosso momento de Q&A, ok? Bom, o home office, ele é o mocinho ou ele é o vilão? A gente sabe que, anteriormente, em 2019, a gente trabalhava em um modelo totalmente presencial. Então, assim, a gente ia para a empresa, a gente tomava o nosso café, a gente ficava com os nossos colegas de trabalho, tinha aquele momento de foco também, que era só trabalhar, porém a gente conseguia se distrair, esquecer um pouco dos problemas durante o trabalho, né? Porém, com a chegada da Covid-19, a gente foi obrigado a trabalhar de casa. E assim, atrapalhando todo o nosso relacionamento interpessoal com nossos colegas de trabalho e ocasionando em vários problemas emocionais, digamos assim. Então, eu trouxe esse gráfico para mostrar para vocês o sentimento das pessoas durante o home office na pandemia. Então, o pessoal teve bastante dificuldade de equilibrar a vida pessoal e a profissional, porque eles não sabiam fazer essa divisão entre si, acabava trabalhando mais da conta, não curtia com a sua família, ficava mais no tempo no trabalho, assim aumentando a carga desses trabalhos, dessas tarefas, ficava muito atarefado, ok? E tinha dificuldade de manter o foco e dificuldade de manter a produtividade, que a gente acha que quanto mais a gente trabalha, mais a gente produz. Porém, não é bem assim que funciona, né? E com isso veio a dificuldade de manter as motivações no dia a dia do trabalho. Então, a gente não tinha motivação para aprender algo novo, a gente não tinha motivação para poder subir de cargo, um exemplo, né? Então, ocasionou esses fatores bem muito ruins. E aqui tem uma pesquisa que fala que 42% dos brasileiros eles trabalham 40 horas a mais em modelos de home office. O que não é muito bacana, porque a gente deveria colocar um limite, sim, que assim como o momento que a gente desligou o nosso notebook, a gente deveria se desligar do trabalho e descansar a nossa cabeça, que assim a gente consegue produzir mais no outro dia, mas às vezes não é assim que funciona, a gente acaba produzindo mais, trabalhando mais fora do horário de trabalho. E com isso veio os casos de burnout. Então, 21% de casos de burnout veio por conta desses sentimentos das pessoas durante a pandemia.
As pessoas que moravam sozinhas na época da pandemia, acredito que foi muito mais difícil, porque ela praticamente só conversava com as pessoas do trabalho e isso acabou naquele momento. E cerca de 56% dos brasileiros têm dificuldades em equilibrar a vida pessoal e profissional, então eles não sabiam fazer essa divisão entre si. Levavam os problemas pessoais para o trabalho e do trabalho para casa. Mas a Microsoft, pensando nisso, ela sempre preza os nossos gostos. Ela trouxe o Microsoft Vive, toda essa família do Viva. Então, ela queria que as pessoas se sentissem mais conectadas, que ela sentia que o pessoal não estavam conectadas entre si, né? Era só elas ali no trabalho e não conversavam com mais ninguém, não via notícias da empresa, não tinha conhecimentos, e se sentirem acolhidas. Então, ela queria que as pessoas pertencessem às empresas, sentissem que faz essa parte da empresa, ok? Que com o home office acabou não dando muito certo. E também prezando pela saúde mental, como eu mencionei no slide anterior, aquele gráfico mostra que as pessoas estavam trabalhando muito e assim dificultando a sua vida profissional. E também o pessoal não estava querendo mais aprender, né? Não queria aprender algo novo, não queria crescer. E a Microsoft juntou todos esses fatores e criou o Microsoft Viva. E por que utilizar o Viva? O Viva, ele melhora a participação dos funcionários, okay? Então os funcionários eles vão se sentir mais engajados, eles vão perceber que a empresa está se importando com eles e através disso eles vão produzir mais, ok? Vai trazer vai modernizar mais a cultura da empresa, então vai ser algo totalmente diferenciado, uma tecnologia pronta já está pronta para uso, e que muitas empresas não implementam. Então, você vai trazer algo totalmente diferente para a sua organização e tenho certeza que os funcionários vão ficar bem felizes com essa mudança. Ok? Por isso, uma organização exultante, o pessoal vai ficar mais feliz, mais animado, vai ver que a empresa preza pela sua saúde mental, preza pelos momentos de lazer, de descanso durante o trabalho, até em modelo home office, ok? Então, a gente estava acostumado a tomar nosso cafezinho com os nossos colegas, fazer as nossas pausas, porém com home office não era mais possível, mas com a chegada dos aplicativos do Microsoft Viva, tudo isso mudou. E eu vou mostrar para vocês como. Para começar, gostaria de começar a falar sobre o Viva Connections. O Viva Connections, ele é basicamente um hub que ele vai reunir informações da sua empresa. Então, ele é basicamente uma intranet que você consegue fazer publicações de noticiários de aniversário, de Olerite, que você já linka o Olerite, o pessoal já cai lá no site do Olerite, informações novas da sua empresa, se foi adquirido um novo parceiro ou algo do tipo, ok? Então, você consegue também fazer um feed com a sua identidade visual, beleza? Nossa, Isabela, mas e a intranet que eu demorei dias, meses para construir lá no SharePoint? Eu vou acabar perdendo ela? Foi um trabalho em vão? Não. Você consegue reaproveitar essa intranet do SharePoint no Viva Connections, ok? E o melhor de tudo é que você consegue integrar com outro aplicativo do Microsoft, ok? Então, basicamente, esse aqui é o Viva Connections. Vocês podem observar que vocês conseguem utilizar tanto no dispositivo mobile, tanto no desktop. E você consegue fazer as publicações da empresa em um só lugar, ok? Então, de vez os usuários eles acessarem o site do SharePoint e acessarem outras URLs, eles conseguem verificar todas as informações relevantes da sua organização aqui dentro. Então, vocês conseguem também fazer as postagens de aniversário dos colaboradores, que assim eles se sentem mais conectados. Então, o Viva Connections, ele traz esse sentimento para os usuários, ok? E aqui tem uma frase que eu adquiri ele no site do Microsoft 365, que é um feedback de um cliente muito grande, que ele diz: a visão é dar aos membros de nossa equipe uma experiência unificada para se comunicar,
colaborar e ser bem-sucedido. No caso da intranet da Dell, isso significa aproveitar o Viva Connections no Teams para levar informações relevantes diretamente aos membros da equipe onde eles fazem o seu trabalho. Eu, particularmente, achei isso muito bacana, porque a gente está acostumado a trazer o melhor para os nossos clientes, facilitar a vida deles, trazer algo muito mais simples e dinâmico, mas por que não trazer isso para os nossos funcionários que estão fazendo a empresa crescer? Então, os colaboradores eles ficam perdendo tempo acessando outros aplicativos, outras URLs, e vocês conseguem unificar tudo isso dentro do Teams, onde o pessoal passa a maior parte do seu dia acessando o Teams. Eu acredito que o segundo maior aplicativo utilizado é o Teams, e o primeiro é o Outlook, só falta o Outlook dentro do Teams para ficar perfeito, zero bala. E aqui no canto inferior direito eu deixei um QR Code, caso vocês tenham interesse em acessá-lo, vai levar vocês lá nesse site onde eu peguei esse feedback do cliente, para vocês verem que realmente o Microsoft Viva ele faz diferença no cotidiano da nossa organização. A gente pensa que não, que é um aplicativo qualquer, que ele não vai trazer nenhum fator de segurança, não vai facilitar minha vida no gerenciamento de dispositivos, ou coisas do tipo. Mas ele vai facilitar a vida dos colaboradores internos, que a gente tem que pensar em todos eles. Beleza? Bom, eu gostaria de falar também sobre o Viva Engage. O Viva Engage, ele era um antigo Yammer, que é a rede social corporativa. Então, através dele, você vai conseguir realizar conexões com seus colegas. Poxa, Isabela, mas você me falou que o Viva Connections, ele faz conexões e o Viva Engage também. Qual que é a diferença entre ambos? Minha percepção. Eu acredito que o Viva Engage, ele é para você discutir com os seus colegas de trabalho, compartilhar suas histórias, insights, né, ideias, enfim, para você distrair, né, durante suas pausas, durante o trabalho, com os seus colegas no mundo corporativo, ok? Lembra que a gente tomava aquele cafezinho presencialmente? Então, aqui a gente consegue bater um papo com o pessoal, desencanar um pouco do trabalho, descansar um pouco a cabeça e depois voltar a trabalhar. Isso durante nossas pausas, né? E o Viva Connections é para reunir informações da empresa para você conectar os colaboradores nessas informações, ok? Então, eu acredito que essa é a diferença entre ambos. E acredito que isso acaba motivando os seus colaboradores, porque eles vão perceber que a empresa está se importando com o seu relacionamento entre os colegas, ok? Você está fazendo ali o seu network, digamos assim. Então, é bacana para você se distrair, ok? Como vocês podem ver, essa interface do Viva Engage é muito bacana, particularmente, acho muito bacana. Porque você consegue postar stories, você consegue fazer publicações. Então, por exemplo, você teve um evento na sua organização, vocês tiraram várias fotos lá, fotos profissionais, e quer compartilhar essa foto com o pessoal da empresa. É só você publicar aqui dentro, que vai ser uma rede social, né? E você consegue usar tanto também no dispositivo mobile. E a interface fica muito bacana, o layout fica bonito, ok? E você também consegue trocar mensagens de forma privada, consegue compartilhar as suas ideias. Ok? Então, aqui tem um print do Viva Engage. Então, vocês podem ver que eu consigo fazer postagens das minhas ideias, eu consigo reagir, consigo compartilhar, comentar, eu consigo compartilhar as minhas ideias com pessoas que somente eu quero que elas vejam, isso também é possível, beleza? Consigo fazer perguntas, então quero fazer uma enquete, eu quero elogiar alguém, que eu acho muito bacana, às vezes você quer elogiar o serviço de alguém, aquela pessoa trabalhou, se esforçou bastante, então eu quero fazer um elogio para ela, né? Consigo fazer por aqui. Consigo realizar uma pesquisa também. Então, eu quero fazer uma pesquisa entre essas pessoas. Vamos fazer um happy hour hoje depois do serviço? Quem topa? Você faz sua enquete lá. Enfim, você consegue fazer postagens, você consegue ter seus seguidores também, ver quem você está seguindo. Então, é uma rede social completa. O que muda é que é uma rede social corporativa. Por isso que você tem que usar com moderação, beleza? E aqui você consegue criar suas comunidades. Os usuários finais conseguem criar quantas comunidades eles desejam.
ok? Se você é administrador de TI e quer fazer esse bloqueio, é possível, beleza? Mas se eu liberar o acesso para qualquer pessoa criar essas comunidades, e se eles fazerem uma comunidade que pode ser uma forma mal intencionada? Vocês conseguem acompanhar, né? Você é administrador, você consegue saber o que esses usuários estão falando dentro dessas comunidades. Então, vocês podem brincar, vocês, usuários finais, podem brincar com o Vivo Engage, porém com moderação, com respeito com os seus colegas. E isso aqui é para vocês se distraírem e fazer um relacionamento entre vocês. Bom, vou começar também sobre o Viva Insights. O que ele vai fazer por mim? Ele vai melhorar a sua saúde e bem-estar, ok? Ele está preocupado com você. Ele está preocupado se você está trabalhando demais e você participando do 21% de casos de burnout. Okay? Então, você vai conseguir rever a sua produtividade também. Você vai ver se você está trabalhando demais, se você está trabalhando pouco. Então, você consegue ter esse controle para você se policiar. Se você estiver trabalhando muito, poxa, preciso parar, né? Preciso diminuir. Se eu estiver trabalhando um pouco, nossa, então minha produtividade caiu, eu preciso focar mais, eu preciso tirar um tempo de foco. Então, ele consegue pontuar essas questões para ti. Okay? E ele acaba protegendo o seu tempo. Então, horário de trabalho é de trabalho, horário de descanso é de descanso, para você poder chegar no outro dia e ter mais energia para produzir. Beleza? E essa aqui é uma tela do Vivo Insights. O Vivo Insights ele tem várias guias, ok? Mas se eu mostrasse todas, talvez ficaria muito extenso. E aqui ele mostra para você reservar um tempo de foco. Então, das 10 ao meio-dia, eu vou tirar esse tempo para focar desculpa, nos meus e-mails. Então, vou tirar esse tempo para mim e nada e nem ninguém vai interferir, ok? Você também consegue escutar uma musiquinha no Headspace. Eu particularmente gostei bastante porque ele menciona o lo-fi. Eu gosto muito de lo-fi para ler, trabalhar, é muito relaxante. Então você consegue executar e automaticamente te leva para a guia do Headspace para você escutar um som e relaxar, ok? Aqui ele mostra os nossos hábitos. Então eu gastei 11 horas em chats do Teams, ok? E gastei 106 horas focando nos meus trabalhos, o que é muito bom, é um número bom, né? E 37 horas lendo os e-mails. Então, a gente consegue ter esse controle. Ele mapeia tudo isso para a gente durante nossas últimas 4 semanas, ok? O tempo gasto colaborando com outras pessoas. Então, dentro do horário de trabalho, eu trabalhei 74 horas nas últimas 4 semanas, e fora do horário de trabalho, eu fiz 8 horas. Então, você consegue ter esse controle, beleza? Somente você tem essas informações, ninguém mais terá acesso a essas informações, beleza? Então, isso aqui não é usado para te rastrear ou algo do tipo, te julgar, é para realmente você se entender e ver o que você precisa melhorar, o que você precisa se cuidar. Lembrando que essa saúde mental é muito importante, ok? Aqui ele mostra a taxa das reuniões do Teams, o tanto que eu produzi no Teams. Então, por exemplo, aqui eu não realizei multitarefas. O que seria isso? Eu fiquei na reunião no Teams e fiquei fazendo outras tarefas, ok? Então, isso é muito bacana, que ele vai falar, ó, você deveria ficar só na reunião no Teams, não precisa ficar fazendo outras tarefas e ficar se prejudicando, ok? Então, fiz reuniões durante o horário de trabalho, 100%. Não fiz nenhuma reunião no Teams fora do meu horário de trabalho. Então, ele consegue mapear tudo isso aqui para ti, ok? E outros vários fatores que vocês podem olhar no ambiente de vocês. Tem também o Vive Insights para gerente e líderes. Eu vou passar um vídeo para vocês entenderem melhor como funciona.
Ok. Bom, resolvi mostrar o vídeo para vocês conseguirem compreender melhor sobre o Microsoft Insights para gerente e líderes, ok? Então, o que ele vai fazer por você, você gestor, você líder? Ele vai avaliar a produtividade da sua equipe, ok? Eu mencionei que somente você teria acesso aos seus insights e continua assim, ok? O seu gestor, o seu líder, ele não vai conseguir ter acesso às informações pessoais suas, mas sim da equipe inteira. Ele não vai pontuar quem está trabalhando mais, quem está trabalhando menos. Ele vai pontuar se a sua equipe está produzindo mais ou produzindo menos. Ok? Então, esse aqui não é para o seu gestor te rastrear algo do tipo. Ele vai perceber também os casos que merecem mais atenção. Então, ele consegue medir se ele precisa fazer uma reunião com vocês para alinhar, avisar vocês que vocês deveriam fazer mais descansos ou algo do tipo antes da bomba explodir, alguém ficar muito estressado, ter aqueles casos de burnout. Então, assim, vocês conseguem ter esse diálogo muito melhor. E mantendo os dados confidenciais, como eu mencionei, somente você, usuário final, vai ter acesso aos seus dados e mais ninguém. Podem ficar tranquilos. A Microsoft preza muito por isso. Então, aqui a gente tem uma tela do Microsoft Viva para gerente e líderes. Então, aqui a gente consegue ter um controle de rede de pessoas que foram contratadas, pessoas novas de contratação. Ok. Consigo ter um controle também se a minha equipe está colaborando com pessoas externas ou com pessoas internas. Então, por exemplo, a sua empresa ela lida bastante com clientes. Então, aqui no caso está certo. Eles estão colaborando 68% com pessoas externas, que eles estão conversando com os clientes, que é o correto. Seria esquisito se tivesse ao contrário, né? 68% de colaboração interna, que aí eles estariam conversando entre si e não estariam produzindo nada. Então, vocês conseguem pegar esses insights. Okay? Então, 60% dos funcionários passam 7 horas, em média, trabalhando para colaborar em solicitações urgentes. Então, você, profissional de TI, você está vendo que os analistas de suporte de TI estão trabalhando para solucionar esses casos, todos os pedidos de suporte. E também tem as outras guias, tá bom? Que você pode acessar e verificar. E é dividido, tá vendo que aqui é os insights da sua organização e aqui são os seus insights, você gestor, você líder. Então dá para fazer essa divisão, ok? Bom, tem também o Microsoft Viva Learning, que lembra que eu mencionei que o pessoal não estava mais querendo aprender coisas novas? Então a Microsoft trouxe isso para a gente de uma forma muito mais prática. Então, ele vai capacitar os seus colaboradores com conhecimento. Como que ele irá fazer isso pela gente? Você vai conseguir criar cursos, fazer uma playlist de cursos, tanto linkado pelo LinkedIn, tanto cursos linkados pelo YouTube, ou também cursos internos que vocês podem produzir. Então, isso é muito bacana que vocês podem aplicar, por exemplo, todo funcionário novo ele tem um treinamento para entender como funciona a empresa, quais são as boas práticas. E vocês conseguem postar isso no Viva Learn dentro do SharePoint. Okay? Então, vocês conseguem também realizar provas com questões que valem certificado. Ok? Então, é bem completinho, dá para vocês implantarem na organização de vocês. Essa aqui é a interface do Viva Learning. Então, como vocês podem ver, eu consigo classificar se esse curso vai ser bom, se ele é bacana. Quero recomendar para outras pessoas. Consigo compartilhar, ok? Consigo ver o andamento também, se o pessoal está realizando esses cursos. Você, você gestor, você líder, compartilha esse curso com o meu colaborador. Quero saber se ele está realmente produzindo, se ele está realmente fazendo. Você consegue ter essa visibilidade. Beleza? Este aqui é o Microsoft Viva Topics. O que ele vai fazer por você? Ele utiliza a inteligência artificial para criar um dicionário corporativo. Okay? Então, por exemplo, a MapData tem uma longa história, né, nessa palavra MapData, e o colaborador novo ele chegou aqui na empresa e ele não sabe
o que, que a gente faz realmente, que a gente também trabalha com a Autodesk, com a Adobe, e a gente consegue criar esse tópico. Então, toda vez que alguém mencionar a palavra Map Data, ele consegue clicar em cima e vai levar ele para um monte de informações. Então, você consegue aprender algo novo em questões de segundo. Eu acredito que os colaboradores, eles gastam muito tempo pesquisando informações internas da empresa, acessando pastas e subpastas e sites de SharePoint. Então, eles levam muito tempo para encontrar essas informações. Então, a Microsoft trouxe isso para minimizar nosso tempo e facilitar para todos os colaboradores. Ok? Então, por exemplo, aqui tem a palavra SOAR, que é um projeto interno da empresa, e quando a Cristalão enviou essa palavra SOAR, automaticamente a pessoa clica em cima e ele consegue ter visibilidade do que se trata, quando surgiu, quem está participando desse projeto, quais são os arquivos utilizados nesse projeto. Okay? Então, ele é bem completo, você consegue utilizar a inteligência artificial para fazer isso por você. Ele vai montar toda essa estrutura, vai mostrar que pode se tornar um tópico. Então, dá para vocês implementarem isso na organização de vocês também. Okay? E também dá para utilizar no dispositivo mobile. Vocês puderam perceber que a maioria dos Vivas você consegue utilizar no seu celular, que é um dos dispositivos que a gente mais usa no nosso cotidiano. Então, realmente foi voltado e pensado para facilitar a vida dos usuários, a experiência dos usuários. E aí tem o Microsoft Viva Suite, ok? Então, por que eu vou utilizar o Microsoft Viva? Você vai melhorar a rentabilidade da sua organização. Então, por exemplo, o seu colaborador engajado, seu colaborador feliz, eu tenho certeza que ele vai produzir muito mais para a sua empresa. Okay? Em casos diferente de casos que a pessoa vai ficar mais estressada, sobrecarregada ou algo do gênero. Então, seja conhecido também por ser uma empresa diferenciada, que você vai trazer algo novo, inovador para a sua empresa. Você vai usar tecnologias que outras empresas não estão utilizando, ok? E é muito prático de utilizar, porque está integrado no Microsoft 365. E está integrado na maioria dos licenciamentos Microsoft. Então, você que tem Microsoft da linha Business, da linha Enterprise, da linha A3, da linha F3, você consegue utilizar um desses Vivas. Então, por exemplo, o Viva Connections, o Viva Insights, o Viva Engage e o Viva Learn, eles estão presentes nesses licenciamentos e vocês podem usufruir deles. Por isso que eu digo, aproveite, estude, né? Veja casos de implantação na sua organização. Agora, os próximos Vivas que eu irei mencionar nos outros slides, eu vou passar um overview bem rapidinho sobre eles, ok? Porque eu quis mencionar os Vivas mais utilizados nas organizações, mas os outros não deixam de ser importantes também. Então, esses próximos Vivas que eu irei mostrar, eles não fazem parte desses tipos de licenciamento Microsoft, você teria que adquirir eles de forma avulsa ou o Microsoft Viva Suite, ok? E também tem alguns recursos premium que você teria que adquirir somente aquele licenciamento. Então, por exemplo, o Viva Insights para gerente e líderes, você teria que adquirir o Viva Insights à parte, ok? Ele não vem incluso em outro tipo de licenciamento. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o Viva Goals. Vou passar um overview bem rapidinho aqui sobre eles, sobre os próximos Vivas. O Viva Goals ele é praticamente um medidor de metas. Então, pensa no Planner. O Planner ele é um gerenciamento de tarefas entre equipes. O Viva Goals ele é um gerenciamento de metas entre equipes. Então, você consegue colocar metas para sua equipe e consegue alimentar essas metas para ver quanto tempo falta para bater essa meta, o que precisa para realmente finalizá-la. E você consegue alimentá-la tanto de forma manual, tanto de forma automatizada, por exemplo, com o uso do Power Automate. Como vocês podem ver, é tudo integrado. Ok?
Este aqui é o Viva Sales. Ele vai trabalhar juntamente com o sistema CRM. Então, por exemplo, o Microsoft 365 Dynamics ou Salesforce. O que ele vai entregar para ti? Por exemplo, eu enviei um e-mail para um cliente que utiliza o Viva Sales. E aí, esse cliente ele consegue salvar mais informações. Então, por exemplo, ele consegue já salvar o meu nome, o meu cargo, o meu e-mail, a companhia que eu trabalho e meu número de telefone. Por que isso facilitaria a sua vida? Porque às vezes você precisa acessar aquele sistema que está armazenado todas essas informações e perder mais tempo impedindo a sua produtividade. Então, aqui, o cliente às vezes não tem assinatura ou algo do tipo, né? E assim que chegar o e-mail, você já vai entender que este cliente tem essas informações. Então, você já precisa ligar para ele, você já sabe de que empresa ele é, você pode pedir para o Viva Sales entregar essas informações para você. E aí, ele vai treinar a inteligência artificial para poder guardar essas informações Dynamics ou Salesforce ou algum sistema CRM que possa ser integrado com o Microsoft Viva. Ok? Esse aqui é o Viva Pulse. Ele vai fazer pesquisa na sua organização para você poder entender o que seus colaboradores estão sentindo no dia a dia. Então, é basicamente formulário, só que de uma forma mais robusta. Você vai poder distribuir perguntas, por exemplo, de saúde e bem-estar, e assim você pode entender o que você pode melhorar na sua organização e trazer mais qualidade de vida para os seus funcionários. Ele é bem parecido com o Viva Glint, ok? Os dois, eles fazem essa métrica de feedback para trazer melhorias para a organização, ok? Este aqui é o Viva Amplify. Ele é o Viva para campanhas, então você consegue publicar campanhas dentro da sua organização e compartilhar tanto no Outlook, tanto no SharePoint, tanto no Teams de uma forma muito mais rápida e integrada. Então, campanhas de Natal, campanhas de Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim, você consegue publicá-la aqui com a sua identidade visual, da forma que você deseja modificar, contendo muitas mais informações. Então, para você que é do marketing, acredito que você consegue usufruir bastante dessa ferramenta, ok? Lembrando que todas essas ferramentas que eu mencionei, elas fazem parte do Microsoft Viva Suite, ok? Você não vai conseguir utilizar ela no licenciamento da linha Business, da linha Enterprise. Mas na parte de Viva Engage, Viva Connections, Viva Learning e Viva Insights, você consegue utilizar esse tipo de licenciamento. Se quiser já aplicar na organização, vocês já podem. Ok? Eu gostei da ideia, Isabela. Gostei muito do Viva. Não sabia que ele podia fazer tanta coisa por mim, mas eu gostaria de implantar ele numa organização, porém não sei como começar. Então, aqui tem umas dicas que eu falo para você. Estude o cenário da sua empresa, reveja o que você precisa realmente implantar na sua organização. Okay? Eu acredito que a gente pode começar pelos insights, que o pessoal anda meio estressado, o pessoal está trabalhando muito fora do horário, então vou falar para o pessoal utilizar o Viva Insights. Ok? Acredito que a gente deveria colaborar mais entre si, ter mais relacionamento entre os colegas. Eu vou aplicar o Viva Engage. Okay? Então, você estude o cenário dessa organização para ver qual seria o mais ideal. E também crie grupos para testes, beleza? Separe ali um grupo de usuários para você fazer o teste, de vez você já implementar uma solução nova na organização e todos vão ficar meio perdidos, não vão saber como usar, às vezes você vai gastar muito tempo implementando ela e acaba que o pessoal não vai querer usufruir dela, enfim, né? Então, separa ali um grupo de usuários, fala assim, vocês vão começar a utilizar o Viva Insights, beleza? Eles têm ali um mês para testar e depois você recolhe esses feedbacks. Poxa, gostei muito de utilizar, eu vi diferença no meu cotidiano, acredito que podemos levar isso à frente. Então, aí sim, você pode espalhar essa ferramenta para o restante da organização, beleza?
Comece pelo mais simples. Às vezes você vai falar assim, acredito que eu quero implementar já a intranet do Viva Connections. Acredito que esse leva tempo, você tem que sentar com o marketing, ele te propõe ideias. Então, é um trabalho em conjunto. Então, pensa no Viva Insights, que é algo que está no Teams de todos os colaboradores, ok? Lembrando que a maioria das ferramentas do Microsoft Viva você consegue acessar no Microsoft Teams para te poupar tempo, ok? Então, reveja o tipo de licenciamento também. O que eu quero dizer com isso? Você às vezes vai falar assim, eu quero adquirir o Viva Connections, então eu vou comprar o Microsoft Viva Suite. Você não precisa disso, você não precisa investir tanto, sendo que você já tem esse licenciamento no seu pacote, você não percebeu. Então, reveja os cálculos, veja se realmente vale a pena, veja qual é o cenário, né? O primeiro tópico. Veja qual é o cenário que você precisa implantar. Então, dependendo, aí sim você precisa partir para o Microsoft Viva Suite ou adquirir um licenciamento à parte. Beleza? Então, a gente chegou no nosso momento de Q&A. Deixe suas perguntas no chat. Lembrando, pessoal, que tudo depende da cultura da sua organização para você implantar o Microsoft Viva, né? Às vezes a cultura da sua organização não é bacana para implantar o Viva Engage, ter uma rede social corporativa. Então, tudo é estudo de caso, né? Veja qual é o seu tipo de cenário ideal, beleza? Lucas Silva, o Viva está incluso em algum licenciamento Microsoft 365? Ele está incluso na linha Business, então Microsoft Business Basic, Standard e Premium. Na linha Enterprise também está incluso, na linha F3, né? E na linha A3. Na parte de Apps for Business, não. E se você quiser adquirir uma licença mais robusta do Microsoft Viva, será necessário adquirir o Microsoft Viva Suite ou algum add-on Viva avulso. Uso sempre o Viva para enviar elogios, gosto muito. É muito bom enviar elogios, a gente motiva o nosso colega. É necessário fazer alguma implantação mais complexa? Ou ativando o licenciamento já pode ir usando? Sim, assim que você já faz a ativação, você já pode utilizar, é bem simples. Dentro do Microsoft Teams, você consegue incluir o aplicativo dos Vivas. Okay? Então, na sua equipe lá do Microsoft Teams, vai ter o símbolo de mais, e aí você adiciona mais um aplicativo e pode indicar o Microsoft Viva nele. Okay? E você que precisa ver o seu Viva Insights, por exemplo, consegue linkar só para ti. Também é integrado no Outlook, então vai chegando e-mails para você toda semana, se eu não me engano, toda segunda-feira, né? Ele conta 7 dias, com tudo que ocorreu durante a semana anterior, te dando feedback, o que você pode melhorar, o que não pode. E esse aqui é o nosso contato, lembrando que se você quer adquirir algum licenciamento Microsoft, Adobe ou Autodesk, você pode entrar em contato através desse e-mail. E se você quiser trocar alguma ideia comigo sobre o Microsoft Viva, sobre outros tipos de ferramenta do Microsoft, estou deixando aqui o meu e-mail, que é isabela.bueno@mapdato.com.br. Você pode mandar um e-mail, que a gente troca uma ideia, fala sobre outras ferramentas, pense em algum caso, algum projeto para sua organização que a gente pode sim te ajudar em todos esses requisitos, ok? E esse é o nosso QR Code para seguir a gente nas redes sociais. Então siga a gente lá, fique por dentro de todas as novidades, dos próximos webinars que a gente vai ter. Okay? Lembrando que a gente vai ter mais um webinar mês que vem, então fique ligados nessas novidades, beleza? E essa apresentação será enviada para todos vocês por e-mail. Pessoal, agradeço muito a participação de todos vocês e vejo vocês no próximo webinar, beleza? Uma ótima tarde e tchau, tchau.